Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Giancarlo De Luca, sou advogado do time BBSA e hoje vamos conversar sobre as diferenças entre o processo de cidadania italiana e o processo de cidadania portuguesa. A primeira grande diferença entre esses dois processos está na limitação de gerações. Enquanto no processo de reconhecimento de cidadania italiana por descendência não há restrição de gerações na transmissão do direito à nacionalidade, no processo de atribuição da cidadania portuguesa existe essa limitação. A lei de Portugal permite que a nacionalidade portuguesa seja repassada somente até o neto do português, isto é, se há uma quebra no vínculo de nacionalidade, em Portugal, esse vínculo somente pode ser recuperado até a segunda geração. Atenção! É possível sim que o bisneto de português consiga obter a nacionalidade, mas desde que o filho ou neto reconheça a sua antes. Assim, por exemplo, se o neto de português reconhecer a sua nacionalidade, o bisneto passará a ter a condição, então, de filho de português, e por isso conseguirá alcançar este direito. Já no processo de cidadania italiana, como eu disse, a lei não impõe essa limitação. No meu caso, por exemplo, eu sou trineto de um cidadão italiano. Meu trisavô Luigi saiu da Itália e foi para o Brasil no fim do século XIX. Eu consegui reconhecer a minha nacionalidade após comprovar a ligação de toda essa cadeia familiar. Recentemente, foi noticiado que um importante parlamentar italiano apresentou um projeto de lei para mudar essa regra e passar a limitar a cidadania até a terceira geração. Então, se você planeja reconhecer a sua cidadania italiana, fique atento a essas possíveis alterações legislativas. Outra diferença interessante entre esses dois processos é a forma como ele pode ser feito. O processo de cidadania portuguesa, em regra, deve ser feito de forma individual. Faça um processo único para cada requerente, anexando todos os documentos para cada pedido. Já no processo de reconhecimento da cidadania italiana, é possível, em um único processo, requisitar a nacionalidade para um grupo familiar inteiro. Os documentos que são comuns aos requerentes não precisam ser reapresentados, e os custos podem ser partilhados entre os familiares. O processo de reconhecimento da cidadania italiana, além de poder ser feito diretamente nos consulados da Itália espalhados pelo mundo, também pode ser instaurados diretamente no território italiano, se o interessado lá fixar residência. Ainda, em decorrência das longas filas nos consulados, a justiça italiana tem admitido que este reconhecimento se dê também pela via judicial. Já os processos de atribuição de nacionalidade portuguesa, apesar de poderem ser iniciados nos consulados portugueses, são sempre encaminhados para Portugal e decididos de forma administrativa. Em razão da cidadania italiana não ter um limite de gerações, milhões de pessoas pelo mundo possuem esse direito. Só no Brasil, estima-se que são mais de 30 milhões. Há anos, o alto volume de demanda desses processos tem sido considerado um problema pelo governo italiano, que vê seus consulados cada vez mais sobrecarregados. Em resposta a esta situação, e inúmeros casos de fraudes, falsificação de documentos, os processos têm sido analisados com rigor muito grande. As exigências são cada vez maiores, pequenas incorreções nas certidões podem significar o indeferimento do pedido e, por isso, se exige um serviço mais atento e mais complexo. O processo de atribuição de nacionalidade portuguesa, em comparação, tem uma menor burocracia, as exigências são menores, a documentação é mais simplificada, o que acaba também refletindo no tempo de conclusão. Enquanto uma cidadania italiana pode demorar de 6 a 10 anos para ser concluída pela via administrativa, a atribuição da nacionalidade portuguesa pode ocorrer em 1 ou 2 anos. Embora também temos observado uma elevação no tempo de conclusão dos processos de nacionalidade portuguesa, em razão da crescente demanda. Processos que antes levavam menos de 6 meses estão ultrapassando os 12. Há alguns meses, o governo português implantou um processo eletrônico para os pedidos de nacionalidade, através de uma ferramenta exclusiva para profissionais advogados e solicitadores. Ainda estamos observando quais serão os efeitos dessa medida, mas a promessa é uma redução significativa no tempo de conclusão. Já o governo italiano ainda não teve essa grande ideia, e para acabar com as filas de espera longuíssimas, tem implantado nos consulados um sistema de agendamento online, que são uma verdadeira loteria. A via judicial tem sido uma opção interessante para esses processos, principalmente quando há um grande grupo familiar que pode dividir as despesas. Na justiça italiana, a cidadania pode ser reconhecida em um prazo médio de 2 anos. Este é o vídeo de hoje. Se você gostou, dá um joinha, comenta e se inscreve no canal. Até a próxima!